Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem. Hoje a liturgia vem nos chamar a atenção de algo muito importante, de algo que nos auxilia bastante no caminho com o Senhor, que é o papel das lideranças, o papel dos líderes, o papel daqueles que nos conduzem à palavra, que são caminhos, verdadeiros caminhos de vida, de salvação, por meio, obviamente, de Cristo. Lembremos sempre que todo o caminho da salvação é o próprio Jesus. Mas também foi Jesus que enviou os seus para auxiliar no trabalho do reino. E hoje a liturgia vem nos dizer sobre estas pessoas, aqueles que nos conduzem. Primeiro ponto que é fundamental da gente, cada um de nós, realizarmos é rezar muito por todos aqueles que nos conduzem. Por quê? Porque o trabalho dentro da igreja, o trabalho no reino, não é algo que deve ser feito pela mente humana. Não é algo que pertence a quem está realizando efetivamente as missões, as tarefas, as atividades. Muito pelo contrário, o trabalho na igreja deve sempre pertencer a Deus. E é o Senhor que gerencia, que conduz tudo o que é feito, ou pelo menos é esse o caminho correto. Porque o caminho é Jesus, a verdade é Jesus. Então, o primeiro ponto é que a gente reze bastante. Reze para que Deus ilumine o Santo Padre, o Papa, ilumine os bispos, ilumine os sacerdotes, ilumine e faça cada vez mais santos todos os irmãos e irmãs que de alguma forma conduzem a palavra, buscam auxiliar quem quer que seja para um caminho com Jesus, para esse encontro com o Mestre. E é preciso muita luz, muita unção, é preciso realmente o toque do Espírito Santo, para que quando alguém conduza alguém, não sejam dois cegos, ou não sejam duas pessoas perdidas, mas que a palavra do próprio Cristo e o coração amoroso de Jesus
esteja no centro. Então, o primeiro ponto é rezar. Rezar mesmo. Segundo ponto é entender. Entender que são pessoas. E aí a gente remete à constituição da própria igreja. A igreja, ela é santa e pecadora. Ela é santa em tudo que vem de Deus. Ela é santa porque é o próprio Deus que conduz, né? É o próprio Deus que leva a igreja ao longo do tempo. Mas ela é pecadora porque ela é constituída de cada um de nós. E lembremos sempre, todos são humanos. Todos erramos, todos temos as nossas virtudes, mas também temos as nossas dificuldades e as nossas tentações. Quanto mais quem conduz, quanto mais quem leva Jesus, é como um combate, e é um verdadeiro combate. E no combate você entra e sabe que o outro lado fará de tudo para te vencer. Então, que a gente entenda o papel das pessoas que lideram a igreja. E quando a gente vê um caminho que a gente reconhece Jesus, que a gente reze cada dia mais, para que aquele irmão, aquela irmã que está à disposição do Mestre permaneça assim. A palavra de Deus vai nos dizer, né? Quem está de pé, cuide para permanecer de pé. Agora, quando a gente vê uma situação errada, equivocada, que a gente também reze para que Deus tenha misericórdia. Misericórdia daquele que está ali à frente, misericórdia de quem está sendo guiado. Porque, no fundo, cada pessoa que se põe ao trabalho do reino, ela pode exercer muita coisa, mas o que prevalece, a mensagem que é depositada no coração, só vem de Deus. Se vier da mente humana, é bem provável que ela pode até encontrar um conforto, pode até ter uma receptividade, mas não vai gerar fruto, não vai frutificar, não vai permanecer, porque o definitivo vem de Deus. Se não é de Deus, não é definitivo. E por fim, que a gente tenha compaixão dos nossos irmãos e irmãs, líderes, em especial os padres, os bispos. Infelizmente, na minha realidade é tão comum ouvir assim, mas por que o padre precisa descansar? Por que o padre tem um dia de folga na semana? E aí Jesus vem dizer, olha a palavra que Cristo vem dizer para cada um daqueles que trabalham no reino. Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Jesus nos chama a atenção que é necessário o descanso e o repouso. E também é no descanso e no repouso que nos encontramos com Ele. Nós precisamos desse momento. O padre precisa. Cada membro da igreja precisa. A gente também ouve falar de pessoas que precisam de um tempo maior para se recompor, se reconstituir, doenças, dificuldades. A gente não julguemos ninguém, mas rezemos por uma unidade de cristãos mais santos e mais amorosos. Que a gente tenha a graça de Deus de tratar cada um conforme Jesus nos trata. E Jesus nos olha sempre com amor, com misericórdia e nos acolhe. Jesus não nos pergunta o nosso problema, mas Jesus nos acolhe a nossa dificuldade e nos encoraja. Filho, filha, coragem. Vinde a mim, descansai e repousai, e depois siga. E tenha fé. Que a gente possa ter também esse olhar misericordioso com o irmão, com a irmã e com os líderes.
é importante e é Deus que nos ensina. Porque a multidão sempre será grande. Mas, diferente de Cristo, Cristo pediu para eles se repousarem e ele foi trabalhar. Porque Deus sempre suscitará alguém para conduzir seu povo. Mas aquele que conduz, na sua humanidade, precisa também do repouso e do descanso. Rezemos pela igreja, rezemos por cada um de nós e olhemos para a nossa humanidade como ela precisa e merece ser olhada, com amor, com misericórdia e entendendo que o definitivo é Deus, que o perfeito é Deus. Nós temos nossas limitações e muitas vezes nós vamos trabalhar essas limitações e também precisamos repousar quando necessário. Querido Jesus, nós te agradecemos por tua palavra e te pedimos, fica conosco, Senhor, pois precisamos de ti, até mesmo para alcançarmos o repouso, o descanso. Amém.